Porque top, Raverim, Racol BC, deu um bom dia, meus amigos. Tudo bem, tudo na paz, tudo na ordem. E Shabbat Shalom, né? Hoje é véspera de Shabbat, Erev Shabbat. Para todos, né? Um bom Shabbat para todos aí. Erev Tov Shabbat. Amigos, vamos começar aqui com a nossa leitura. Essa leitura, a sexta porção aqui, né? A sexta parte da porção de Mishpatim, tá? Ela é mais curtinha que as outras. Nós temos só basicamente um assunto aqui. Na verdade, são dois para tratar, tá? Então vamos, sem mais delongas, só recapitulando a porção anterior, né? Para quem nos acompanha sabe o que foi. Para quem está chegando ao canal agora, seja bem-vindo. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, comentar, compartilhar se esse vídeo for relevante para você e você achar que ele também é relevante para alguém que você conheça, tá bom? Recapitulando então. Na porção de ontem, na leitura da parte de ontem, nós tivemos também a questão sobre as primícias, né? Que Deus tinha falado ali para Moshe passar para o povo. Para eles trazerem para a terra de Israel, tá? E falava sobre as três festas também, que era a festa do Pêssah, né? A Páscoa, a festa de Shavuot, que é a festa das semanas, e a festa de Sukkot, né? Que é a festa das cabanas, tá? Nós também tivemos lá a parte em questão do julgamento, muitas leis em relação a você não perverter o julgamento, fazer um julgamento segundo a reta justiça, né? Não favorecer o pobre, nem por ele ser pobre, e por aí vai. Teve bastante assunto interessante, tá? Não oprimir o estrangeiro. Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Vamos continuar no mesmo esquema que estamos fazendo aqui. Vamos ler versículo por versículo e explanar assim, quando necessário, tá? Sem mais delongas, vamos lá então. Nós estamos aqui no capítulo 23 do livro de Êxodo, tá? Na Parashá de Mishpatim, versículo 20. O capítulo 23 diz assim: Eis que eu enviarei um anjo diante de você para protegê-lo no caminho e trazê-lo para o lugar que eu preparei, tá? Vamos pegar o comentário de Irashi aqui. Irashi diz assim: Aqui eles foram informados de que futuramente iriam pecar, e a Shekhinah, que é a presença de Deus, iria se afastar deles, ou seja, ele diria, eu não irei contigo. Está lá em Êxodo 33, no capítulo 3, tá? Então, meus amigos, Urashi aqui ele está comentando que justamente esse malar, esse anjo que Deus havia falado para Moshe, que iria acompanhar eles nada mais que estava prefigurando o que Deus falaria com o povo judeu, ou seja, estava prevendo que o povo ali que estava no deserto iria novamente voltar a irritar, né? Irritar a Deus. E Deus simplesmente falava, eu não vou acompanhar vocês, vou colocar um anjo e esse anjo vai acompanhar vocês, tá? E é como eu disse, está lá em Êxodo 33, 3, tá? Que quando Deus fala assim, pois eu não irei contigo desde que você é um povo que tem uma nuca dura e eu posso destruir você ao longo desse caminho. Então Deus vem falando nesse versículo justamente isso, que ele não iria acompanhar eles por causa da perversidade, né? Do que o povo ali insistiu em continuar errando, reclamando contra Hashem. Tá? Eu gostaria de chamar a atenção aqui por que diz assim: trazer ele para o lugar que eu preparei. Rashi ele fala assim: para dar a você, ou seja, trata-se da Eretz Israel, né, a terra de Israel. Este é o significado simples. Só que no Midrash tem uma interpretação um pouco mais elevada, como eu digo, que há vários níveis de interpretações no Torá. E o Midrash ele fala assim: que eu preparei, já está meu lugar paralelo a ele. Este é um dos versículos a partir do qual se diz que o tempo celeste está em paralelo ao tempo terreno. Ou seja, o Midrash ele relata aqui que na verdade, né, vou estender um pouquinho aqui essa parte, porque é o seguinte:
diz que o nosso mundo, tá? Dentro da Kabbalah, esse aqui é o mundo da ação, tá? É o mundo onde, como é que eu posso dizer? Um mundo onde nós fazemos as nossas ações e essas ações elas refletem no mundo espiritual, tá? Então diz os nossos sábios dentro da Kabbalah que o que tem no mundo aqui ele é um reflexo do que tem no mundo superior, tá? E esse mundo superior ele acaba tendo um reflexo aqui, tá? Por isso que o Midrash ele diz que, na verdade, o Beit HaMikdash que já está construído, ele acaba refletindo aqui no mundo. Então, por isso que Deus diz que ele ia levar eles para o lugar que ele já tinha preparado, que já estava pronto, tá? Esse é o significado mais elevado do versículo. E o significado simples é aquilo que Kirashi diz, que ou seja, seria a terra de Israel, tá bom? Vamos lá. Seja cuidadoso diante dele e escuta sua voz. Não se rebele contra ele, porque ele não perdoará sua transgressão, uma vez que meu nome está associado a ele. Uma linguagem que significa rebeldia, né? Então, Urashi ele traz aqui dentro do hebraico, tá? A palavra em hebraico para rebelar-se é tamer, tá? E nós vemos em várias outras palavras, em várias outras passagens essa mesma palavra. Porque ele não perdoará sua transgressão. Ele não está acostumado com o perdão, pois ele pertence a um grupo de anjos que não toleram o pecado. Além disso, ele é um mensageiro e não faz nada além da sua missão. Então Deus fala desse malar, esse anjo, tá? Ele é um anjo específico, é um anjo a qual o nome de Deus está associado a ele, tá? Então você vê que assim é um anjo diferenciado do que nós já vimos aqui. Então é um anjo que tem o nome de Deus associado a ele. E diz assim para você não se rebelar, porque ele não perdoará a sua transgressão. Os nossos sábios dizem que os malachim, os anjos, eles não têm o livre-arbítrio que nós temos, ou seja, eles só fazem a vontade de Hakadosh Baruch Hu, tá? Então, para ele, qualquer tipo de transgressão, qualquer coisa de erro, é passível de pena de morte, pois ele não tem, como é que eu posso dizer? Ele não tem o sentimento do perdão. É um ser que só segue a ordem divina. E Deus ainda vem e fala assim, esse aqui ele pertence a um nível ainda mais alto, porque ele não tem como perdoar, tá? Urashi ele comenta aqui sobre a questão do nome dele estar associado ao de Deus. Esse trecho está ligado ao início do versículo, que justamente é o primeiro versículo que nós lemos aqui. Seja cuidadoso diante dele, uma vez que meu nome está associado a ele. Que versículo? Primeiro versículo. Eis que eu enviarei um anjo diante de você, para protegê-lo. Aí nós colocamos justamente esse versículo, que diz assim, cujo nome dele, né, ou seja, seja cuidadoso diante dele, uma vez que o nome está associado a ele. Então esse versículo, ele é uma junção do primeiro versículo, tá? Meus amigos, os sábios sabem quem é esse anjo, tá? Eu vou já jogar uma pauta aqui para vocês, tá? Nós não pronunciamos o nome desse anjo, tá? Eu vou só jogar para vocês aqui uma partícula disso, para vocês não ficarem chamando esse nome, tá? Eu não sei se eu deveria falar isso para vocês, mas houve um caso pessoal, particular, meu, há muitos anos atrás, logo quando eu comecei no judaísmo, tá? Para quem está me acompanhando no canal aqui, já são 20 anos que eu estou no judaísmo. E logo no começo eu não tinha noção sobre isso, tá? Quando eu comecei a conhecer o judaísmo, eu me fascinei por Kabbalah, né? Comecei a ler muitos livros, tudo, e eu não sabia que dentro da Halakha, que é a lei judaica, se tem o conselho de você não estudar Kabbalah, a não ser que você tenha mais de 40 anos, seja casado e tenha pelo menos um filho, tá? Isso tem um propósito. Não faz parte aqui do nosso shiurim,
tá, da nossa aula de hoje, mas tem um propósito sobre isso. E naquela época eu comecei a estudar muito Cabala. Deitava com o livro de Cabala na cabeceira da cama, lia, e verdadeiramente aconteceu muitas coisas estranhas, tá? Resumindo, então nós não mencionamos, o judaísmo não menciona certos tipos de nome, tá? Por isso que Deus também fala para você não chamar o nome dele em vão, a gente já tratou sobre isso. Aqui esse anjo também, tá? Eu vou ler o comentário aqui, tomando cuidado para não mencionar o nome dele para vocês aqui, tá bom? Diz assim: os nossos sábios disseram, esse anjo, tá? Ele é o Metate. Não é esse o nome, ele é uma abreviação do nome dele inteiro, tá? Cujo nome é como o nome de seu mestre. O valor numérico da palavra Metate, tá? O nome inteiro, dá 314. Assim como o valor numérico do nome divino Shaddai. Para quem conhece, El Shaddai, Deus poderoso, tá? Então, o que acontece? A raiz do hebraico, quando o nome desse anjo, dá-se a entender que o nome dele é um nome associado a um nome de Hashem. Por isso Deus fala assim, meu nome, né, está associado a ele. Ou seja, é um nome que fala assim, que ele está associado a Deus, tá? Dando continuidade aqui. Eu sei que as pessoas gostam muito desse assunto, mas não é o foco aqui da nossa paraxá, tá bom? Vamos lá. Versículo 22. Mas se você o obedecer e fizer tudo o que ele disser, eu serei inimigo de seus inimigos e atacarei os seus opressores. Tá? Ou seja, se nós andamos conforme Hashem quer, conforme o manual da nossa criação, esse malachim, esse malar, esse anjo, ele seria inimigo dos nossos inimigos, né? E levaria o povo judeu ali, o povo de Israel, à vitória. Versículo 23 diz assim, meu anjo irá diante de você e lhe trará aos Emoritas, aos Xiitas, os Persitas, os Cananitas, Rivitas, Jebusitas, e eu os aniquilarei. Entendam bem, o anjo ele é um mensageiro, portanto que a palavra malar em hebraico também significa mensageiro, tá? E Deus fala assim, eu os aniquilarei, nada mais nada menos que ele está fazendo a vontade de Deus, ele está trabalhando para Deus. Então o ato dele fazer isso, ele está fazendo em nome de Hashem. Então é Deus que está fazendo isso. Não se proste aos deuses deles, não os sirva, não haja como eles. Você deve destruí-los e quebrar completamente seus monumentos. Essas pedras são justamente locais ou próprias imagens que eles levantavam em adoração, tá? Então Deus fala assim, quando vocês chegarem, vocês os destroem, tá? Não deixe ficar nada. Deus fala assim para a gente não se prostrar perante os deuses deles, tá? É muito comum, eu vou falar para vocês um negócio profundo aqui. Talvez muitos não saibam, tá? Mas esse costume de se prostrar perante Deus, se ajoelhar, né? Essas coisas, vem muito dos povos pagãos, tá? Isso perante os deuses. Agora você dá honra a uma pessoa, né? Se curvar tudo, isso já é um costume também muito antigo. Mas esse costume de você prestar um culto, se prostrar ali, se ajoelhar e tal, você vai ver que o judaísmo não faz isso. O judaísmo ele faz as orações, as tefilá em pé, tá? Totalmente diferente do costume das gerações, né, pagã, ou mesmo do costume que foi trazido até o dia de hoje, se ajoelhar, tudo, essas coisas, né? E Deus fala assim, vocês não devem se prostrar perante eles, tá? Não sirvas, né? Não fazer, não praticar a idolatria. Você não deve cultuar a eles, né? Ao contrário, você deve destruí-los. Você não pode seguir conforme seus costumes. Deus fala assim, não haja como eles, tá? Meus amigos, esse assunto é muito profundo, pode levar muito tempo, então eu não vou me estender aqui, mas o fato de Deus dar determinados mandamentos para você se diferenciar dos costumes daquela época, era justamente que muitas vezes os costumes que nós temos, ele é associado à idolatria, tá?
Esse é um assunto muito extenso, eu teria que ser um vídeo só para falar sobre isso, tá? Mas não é o caso aqui, eu creio que o texto está bem claro aqui, tá bom? Versículo 25 diz assim: Vocês servirão a Hashem, seu Deus, e ele abençoará seu pão, a sua bebida, e eu banirei a doença de dentro de vocês. E aqui nós terminamos a nossa porção de hoje, tá? Como eu disse, ela é curta, tá? Só trata mais em relação a esse malar, tá? A esse anjo. Então Deus diz assim: vocês servirão a Hashem, vocês servirão a Deus, seu Deus, Eloheha, tá? E ele o abençoará, seu pão e sua bebida, seu alimento, seu sustento. E eu banirei a doença de dentro de você, de dentro, a doença que causa de dentro para fora, tá? Então entendam bem, meus amigos. Aqui já é uma promessa de Deus. Se nós não nos curvarmos perante outros deuses, cultuá-los a eles, né, que é um costume pagão culto, porque eu, como eu falei, o serviço a Deus é chamado de avodá, próprio serviço, né? Deus fala que nos abençoaria com o nosso alimento, nosso sustento, e não permitiria que a doença surgisse em nós. Tá? Isso é uma promessa de Deus, não é a Mauri que está falando. Amigos, vou encerrar por aqui. Não convém a gente ficar estendendo o assunto, tá? Mas pro dia de hoje, Erev Shabbat, véspera de Shabbat, a mensagem da Torá é essa para mim e para você, tá? Não sirvamos a outros deuses, não nos ajoelhamos perante ele, não mencionamos o nome dele como foi na porção anterior. Assim Deus sara a nossa vida, sara a nossa carne, sara nossas feridas, sara as nossas doenças, nos dá uma refuá shelema, tá? E o que acontece? Entendam bem. A palavra de Deus, ela não faz curva, ela não dá volta, ela é direta, ela vai direto. Se Deus está falando que não existe outro Deus além dele, que nós não devemos nos curvar perante outros deuses, tá? É porque não existe nada além de Hashem, não existe nada além de Deus, tá? A ele servamos, a ele obedecemos, como esse malachim, esse anjo que Deus havia dito, está o nome constante de Deus sobre ele, tá bom? Então, para nós hoje a mensagem é: chegou Shabbat, um dia que Deus falou que se agrada, que o santificou, tá? Largamos toda a idolatria de lado e sirvamos somente a Hashem e observamos seus estatutos. É isso que eu peço para nós hoje, é isso que a Torá nos pede, né? Eu simplesmente transmito para vocês, bate em mim e respinga aí, como vocês já estão acostumados. Tá bom, meus amigos? Fique com Deus. Todarabá, sexta-feira, aquela correria de sempre, preparar a casa, ralar, deixar tudo bonitinho para nós receber o Shabbat, tá bom? Mais uma vez, Todarabá, Lehitraot, fiquem com Deus. Não se esqueçam, amigos, tá? Se inscreva no canal. Se assistiu esse vídeo, conheceu esse canal agora, se inscreva, tá? Leituras todo dia, Parashá todo dia. Então você vai acabar entendendo a Torá no seu contexto original. Se inscreva, deixa um like, compartilhe. Nos ajude que esse canal ele cresça mais, chegue a mais pessoas. Tá bom? Todarabá, Lehitraot, fique com Deus e Shabbat Shalom. Tchau, tchau, até amanhã. Se assim Deus quiser, se o Mashiach não vier hoje, que seja hoje, para nós juntamente com ele comemorar o Shabbat em Jerusalém. Todarabá, tchau, tchau.